Quando nós falamos no web cache, obviamente estamos a falar dos conteúdos associados à web. E se vocês tiverem presente que uma cache, seja ela de qual for, é um mecanismo que permite aceder de forma mais rápida à informação, ok? E isso implica sempre replicação da informação face à fonte original, mas em mecanismos que são de mais fácil acesso. Claro que tem umas características diferentes, não é um simples clone de informação, mas é um local que permite que quem precisar da informação vá buscá-la de forma mais rápida. De uma forma genérica, a caixa é isso, vocês podem procurar várias definições. Na prática, quando nós estamos a associar às aplicações web ou aos conceitos web, a falar de arranjar formas de, quando eu precisar de um recurso, vou tê-lo de uma forma muito mais prática, sem gastar tanta largura de banda e de uma forma mais eficaz. Okay? Isto considerando que são conteúdos que, obviamente, não estão a ser alterados. Não posso pensar que guardo qualquer coisa em cache de informação que daqui por 10 segundos está modificada. Não faz sentido. Ok? Obviamente, também é preciso ver isso, porque nós, quando estamos a falar de conteúdos web, estamos a falar essencialmente daqueles conteúdos que são estáticos. Esta definição, atenção, que não é para saber, isto é uma definição. Podia ter arranjado outra, vocês podem arranjar milhentas diferentes, o que importa é vocês perceberem o conceito. Ora bem, que tipo de caixas é que nós podemos ter quando estamos a falar em navegação web, nos agentes que são envolvidos na troca de informação? E se nós analisarmos todo o percurso que pode existir entre um pedido e uma resposta, nós podemos encontrar ali vários agentes que podem ter ou estar envolvidos de alguma forma em cache, em conteúdos em cache. Logo no browser, o primeiro elemento mais à esquerda, o próprio browser tem cache. Ele consegue gerir ou fazer a gestão de um conjunto de elementos de informação, normalmente ficheiros estáticos, como estava há bocado a dizer, que ele aloja localmente e ele sabe o que é que tem ali guardado em cache. Sabe exatamente quais são os conteúdos que eles têm e, quando precisar deles, sabe que pode usá-los. No entanto, quando nós pensamos em todo o percurso que vai até ao servidor, nós também podemos ter elementos no meio entre o cliente e o servidor, que são os proxies, e esses próprios proxies podem fazer cache. Portanto, eles têm autorização para poder guardar certos conteúdos em cache e, quando o fazem, porque é que um proxy há de guardar um conteúdo em cache? Serão conteúdos, obviamente, puramente estáticos e são conteúdos que permitem que, numa situação em que o cliente faça um pedido de um conteúdo que o proxy tem em cache, o proxy tem autorização, pelas regras do protocolo, tem autorização para responder em vez do servidor. Nesta situação, digamos que está a encurtar ali um bocadinho a tarefa do servidor e, de certa forma, aliviar a carga que possa existir sobre o servidor, porque ao substituí-lo é menos um pedido que chega ao próprio. Estes proxy ou reverse proxies, como muitas vezes são designados, normalmente eles servem de front-end para o servidor web. Eles têm normalmente várias funções, para além de poder fazer cache. Eles normalmente podem ser balanceadores, por exemplo. Não sei se vocês têm noção do que é um balanceador, um proxy balanceador para servidores. Tem a ver quando nós podemos ter uma configuração de vários servidores, vamos pensar no conceito web, vários servidores web a atender o mesmo tipo de pedidos. Vamos supor que são multisservidores para o mesmo tipo de aplicação, que servem essencialmente para dar mais capacidade de resposta àquele tipo de serviço. Nós depois, quando temos essa situação, temos que ter um balanceador de carga para permitir exatamente distribuir os vários pedidos que possam chegar pelos vários servidores que fazem a mesma coisa. Esses balanceadores são feitos à custa de proxies. Portanto, aquilo entra num proxy e depois o proxy é que distribui os pedidos para cada um deles. Portanto, esse tipo de proxy normalmente também faz cache, isso estava a dizer, e depois temos também o próprio servidor. O próprio servidor também pode ter conteúdos que
que estejam em cache. Isto pode parecer um bocado estranho, porque é que um servidor há de ter conteúdos em cache? Não sei se vos faz alguma confusão. Não. Porquê que um servidor pode precisar de conteúdos em cache? Vamos pensar assim, nós falamos de duas formas que o servidor tem para produzir, para entregar conteúdos. Uma delas é, ou eles são estáticos, estão em ficheiros, ou eles são dinâmicos, têm que ser produzidos antes de serem entregues. Quando nós estamos a pensar num conteúdo que está em cache, estamos a falar de conteúdo estático ou conteúdo dinâmico? Se estivermos a pensar num estático, vamos pensar assim, mas um conteúdo estático, ele se é estático está em ficheiro, e a cache está onde? Provavelmente também está em ficheiro. Portanto, qual é a diferença? Tem vantagem em ter aquele conteúdo em cache? Se nós estivermos a pensar no dinâmico, o dinâmico também tem o seu quê? Então, mas eu tenho um conteúdo que é produzido dinamicamente, faz sentido guardá-lo em cache? Do lado do servidor pode fazer. Isto porquê? Porque se nós pensarmos que um conteúdo ele pode variar dependendo de informação que está, por exemplo, alojado num repositório, numa base de dados, e sabemos de antemão que essa informação para o pessoal lá de casa, espera um bocadinho, está-nos a fazer confusão aqui o pessoal que está ali no corredor a fazer barulho. Estão a entrar para a sala de aula? Vamos tentar continuar. Peço desculpa, vamos lá, onde é que eu ia? Estava a falar da questão dos servidores web. Quando produzem conteúdos baseados no repositório, nós podemos ter situações em que esse repositório não muda assim tão rapidamente. O que faz com que, por exemplo, vamos pensar, um documento que possa ser produzido à base de informação que está na base de dados, se essa informação só for alterada, tipicamente, por exemplo, uma vez por dia, os recursos baseados nessa informação podem ser guardados em cache durante o próprio dia. Se essa informação for controlável, é possível nós termos um conteúdo que é gerado dinamicamente, mas que pode ter indicações para ser guardado em cache. É uma situação bastante plausível. Claro que nós depois aqui também podemos ter outro tipo de cache. A figura refere a própria cache que pode haver no sistema de base de dados quando eles existem, ok? Tipicamente eles também os têm. De certa forma permitem acelerar o processo de entrega de conteúdos, mas nós, em termos daquilo que é o nosso estudo, nós vamos focar essencialmente na cache do browser e na cache do servidor, ok? Sendo que a caixa de servidor é mais uma análise tipicamente conceptual. Nós não vamos abordar muito essa situação, porque não é uma caixa muito usual. Ora bem, quando nós estamos a falar de caixa do lado servidor, aquela que fica alojada, que os conteúdos ficam alojados do lado servidor, nós estamos a falar de que tipo de caixa? O servidor para fazer cache, provavelmente, não vamos considerar isto como sendo sempre um standard, mas ele para fazer cache tem que ter um sistema de alojamento de conteúdos. E esse sistema de alojamento de conteúdos pode ser em qualquer repositório que possa existir. Podemos estar a falar, por exemplo, da memória. Ele pode guardar conteúdos simplesmente na memória do computador, pode guardar conteúdos no sistema de ficheiros ou até numa base de dados. Todos eles podem fazer sentido em alguma configuração específica, mas o que importa é que nós saibamos que ele tem que ter um sistema onde guarda esses conteúdos de certa forma provisoriamente, porque a cache há de ser sempre uma informação volátil para o servidor e normalmente nós não configuramos isso aplicação a aplicação. Isso tem a ver muito com a definição do próprio servidor web que está a atender os pedidos. Quando nós estamos a falar de comunicação entre cliente e servidor, que é aquilo que é a nossa base de estudo desta cadeira, nós estamos a falar do protocolo HTTP.
E quando se fala do protocolo HTTP, há todo um conjunto de informação que permite efetuar o controle de cache nas mensagens. Isto porquê? Porque a cache, embora seja um processo natural, ela tem que ser autorizada e pode ser bloqueada, ok? Quando nós estamos a falar do server-side caching, ou seja, a cache realizada pelo servidor, qual é o impacto dessa cache do lado das mensagens? HTTP, como é lógico. O que é que nós temos que colocar nas mensagens HTTP para controlar a cache do lado servidor? Na prática é nada. Nada porquê? Porque o servidor, se fizer cache, é por configuração local. O que é que isso interfere na... Zero. Porquê? Porque nenhum desses elementos sabe que aquele conteúdo pode estar em cache. A responsabilidade é unicamente, exclusiva do servidor. Portanto, a partir daí não há informação nenhuma que permita dizer ou descobrir, olha, aquele servidor está a fazer cache. Estamos a falar da mensagem HTTP. Quando nós estamos a falar... Esperem só um bocadinho. Esperem só um bocadinho. Continuando. Quando nós estamos a falar da caixa do lado do cliente, estamos a falar de um conjunto de tarefas que têm que ser verificadas em dois módulos que nós analisamos na aula passada. O de geração de pedidos e o de processamento de respostas. Okay? Nestes dois módulos que nós temos presentes, eles vão lidar com um conjunto de informação que circula nas mensagens e tem a ver com estes headers que eu tenho aqui, mais ou menos planados, e cada um deles tem o seu significado e são usados numa sequência correta. Tipicamente, vamos pensar assim, um conteúdo é sempre válido para ser guardado em cache. Ok? Vamos pensar dessa forma. Quando não for, alguém tem que dizer que não é. Okay? Porque o comportamento padrão é aquele conteúdo que pode ser guardado em cache. E quem é que decide que guarda? Quem está interessado nele. Seja o cliente web, seja qualquer proxy que esteja no caminho. Quando eu quero modificar essa informação, eu uso este header Cache Control. E normalmente, quem é que usa o header Cache Control? É o servidor. Porquê? Porque é o único que pode mudar a forma de utilizar os conteúdos em cache. E ele, com este header Cache Control, tem três valores possíveis de utilizar. É o no cache, o private e o public. O no cache quer dizer que aquele conteúdo que está a ser emitido não é para ser usado, não é para ser guardado em cache. Não é que nós podemos, por exemplo, assumir um conteúdo que possa não ser válido para guardar em cache. Por exemplo, quando há uma página de erro. Se houver uma página de erro, não faz sentido que o cliente vá pegar naquilo e guarde em cache. Para quê? É um erro, não é uma informação válida para seja qual for o utilizador. Quando nós estamos a falar do private e do public, é uma forma de confinar a cache aos vários agentes que estão no caminho até ao cliente. Quando ela é private, significa que só o browser é que pode guardar o conteúdo em cache. Se ela for definida como public, quer dizer que qualquer agente pode aguardar. Portanto, e aqui estamos a incluir os proxies. Ok? Essa informação, chegando com essa informação ao cliente, ela também chega com um header, um de dois, atenção, agora usa-se, não é exclusivamente, mas usa essencialmente o max age, esse header que está aí por baixo do cache control, o max age, que é o número de dias, eu tenho a impressão que é em dias, não tenho a certeza, mas é o número de dias. Não pode ser dias, tem que ser minutos. Tem que ser o número de minutos. É uma quantidade de tempo, portanto, eu agora acho que é o número de minutos, em que aquele conteúdo fica válido em cache.
ok? Também pode existir o expires, que é uma data, um timestamp, que diz quando é que aquele conteúdo expira. E esta informação é importante para que aqueles que registram a informação em cache, saber quando é que ela vai expirar. E depois nós temos aqui uma situação importante, que é, ok, nós temos um conteúdo que está em cache, para que é que ela serve? Serve para quando eu precisar desse conteúdo, e eu sei que conteúdo é que tenho em cache, quando eu precisar desse conteúdo, em vez de fazer um pedido, uso aquilo que tenho. E isso é sempre assim, até que o conteúdo expire. Quando o conteúdo expirar, obviamente o cliente, ou quem guarda aquele conteúdo, não vai deitar aquele conteúdo fora. Porquê? Porque aquele conteúdo, apesar de ter expirado, pode continuar a ser válido. É um bocado como os iogurtes. Só quando o iogurte passa de prazo de validade, vocês comem-no? Depende, ok. Então, se for em casa, como é que vocês fazem? Oh mãe, está um iogurte com prazo expirado, posso comê-lo? É um bocado assim, não é? Portanto, aqui é um bocado também da mesma forma. Quando o conteúdo expira na caixa do browser, o que o browser faz é, se precisar dele outra vez, envia um novo pedido ao servidor com aquele header if modified since, a pedir o recurso condicionado a ele poder ter sido alterado ou não a partir daquela data. Portanto, essa questão é configurável, é um comportamento que é assumido como sendo o padrão e permite que, quando o servidor recebe um daqueles pedidos, vai analisar exatamente o header if modified since e pode responder de duas formas. Ou diz, ou assume que aquele conteúdo, apesar de estar expirado, não foi modificado, e responde com 304, um status code 304 a dizer not modified, ou seja, usa o que tens aí porque esse está bom para comer, não é? Por assim dizer. Ou então, assume que ele foi modificado e devolve uma resposta normal, standard, com um código 200, provavelmente com um novo conteúdo associado. Portanto, este é o procedimento natural. Portanto, quando nós temos um conteúdo em cache, num cliente, só há uma forma de o eliminar. É alguém ir ao browser e dizer, limpa a caixa. Ok? Porque mesmo que ele expire, ele nunca sai de lá. Temos depois aqui outro header que pode ser importante, não propriamente só para a atualização da caixa, mas pode ser muito importante na análise de validade dos conteúdos, que é o last modified. Isto tem a ver com aqueles ficheiros que são estáticos e quando é que foram modificados a última vez. Portanto, isto é importante para a análise daquilo que é a validade dos nossos conteúdos em cache. Temos aqui alguns exemplos de utilização destes caches, destes headers de cache, duas respostas semelhantes. Uma tem o cache control no cache, quer dizer que não é, aquela resposta não é para ser guardada em cache. Normalmente está associada também ao cache control quando é no cache. Um outro header que é o pragma, que é um header mais antigo, é da versão 1.0 do HTTP, ele já não é usado, mas mantém-se nas respostas para que todos os agentes, mesmo os mais antigos, consigam interpretar aquela mensagem, aquela ordem de não fazer cache. Ok? Tipicamente, quando o cache control não é no cache, ele já não aparece sequer, portanto já não se usa. Temos aqui outro exemplo, o de baixo, o cache control como sendo private, em que diz quando é que ele expira, ok? Qual é o instante em que ele passa a não estar válido. Se vocês analisarem os servidores, vão ver todos eles diferentes, como é lógico, vão ter formas de configurar cache nos conteúdos que entregam. Eu ia começar por fazer uma pequena análise aqui ao Apache. O Apache tem vários módulos que permitem precisamente configurar a cache dentro das suas aplicações e podem ver, por exemplo, aqui do lado esquerdo, uma configuração de um virtual host, de configuração Apache, onde temos ali
algumas configurações de como guardar conteúdos em cache, como é que o cliente deve guardar conteúdos em cache. E se olharem para aqueles elementos em baixo, as últimas linhas, o expires default, que diz que qualquer conteúdo por omissão deve ou pode ser guardado durante 300 segundos. 300 segundos dá 5 minutos. Não me enganei, não? Ok, está bom. Tá, a cabeça ainda está. Faz. Ok. Portanto, 5 minutos, qualquer. Mas aqueles que terminem em HTML, ou seja, que tenham extensão HTML, podem ser guardados durante 86.400 segundos. É aquilo que está pré-definido neste servidor. Tudo que for imagens já podem ser guardados durante 2.592.000 segundos. Portanto, feitas as contas, isso deve dar qualquer coisa como, não sei, nem quero saber. Mas são configurações que podem existir. Isto pode haver outras formas de configurar este tipo de conteúdos, como por exemplo aqui, como tem neste host virtual aqui, que são conteúdos que configurados por MIME type, ou seja, cada MIME type específico tem uma configuração para ser guardada, para definir o seu cache control. Por exemplo, aqui, logo primeiro, os conteúdos text HTML, portanto, os conteúdos HTML serão válidos por um dia. Já em baixo, as images PNG é por um mês. Portanto, tudo isto é configurável individualmente. Isto é importante que possa acontecer para que se faça uma gestão correta daquilo que é o esforço do servidor a entregar conteúdos, ok? Esta questão, por exemplo, das imagens, é muito comum a maior parte das imagens ser completamente estáticas. Vocês pensem, por exemplo, um site que tem um logo e esse logo é sempre o mesmo. Porque é que ele está sempre a entregar aos mesmos clientes a mesma imagem? Ele pode logo assumir que essa imagem em particular pode ser guardada, não é ad eterno, mas pode ser guardada durante bastante tempo, sem ser obrigatório fazer um novo pedido ao cliente. Por exemplo, não sei se vocês não são muito adeptos disso, mas não são adeptos da fotografia no CID. A maior parte de vocês têm, mas vocês tipicamente não são adeptos. Mas eu não sei se alguma vez tentaram trocar a fotografia e a fotografia que vos aparecia sempre a mesma. Apesar de alguém ter trocado, alguém ter validado a vossa fotografia, a fotografia que vos aparecia era sempre a mesma. Nunca vos aconteceu isso. Mas isso aconteceu algumas vezes, eu já testemunhei essa situação. Alguém que mudava a fotografia, ela era aprovada, mas depois o aluno ia lá ver e a fotografia era a mesma. E o que acontecia? Não era a mesma. Ele tinha-se mudado a fotografia, só que o browser dele, como tinha informação errada acerca da forma de guardar em caixa a fotografia, apresentava-lhe a mesma. Porquê? Porque não fazia um novo pedido. Tinha que se forçar o pedido para aquele recurso em particular. É um tipo de informação que ninguém está à espera que todos os dias se vá mudar de fotografia, mas pode acontecer. Okay? E isso provocava logo ali um erro na consulta aos dados que diziam respeito àquela imagem em particular. Portanto, isto aqui já está. Quando nós analisamos uma tecnologia como aquela que vocês estão a usar nas aulas práticas, portanto, o ASP.NET Core MVC, as coisas não são muito diferentes, mas têm particularidades muito próprias. Nós, essencialmente, vamos usar a cache, mais para a frente iremos fazer isso nas aulas práticas, através de indicações no próprio código de como é que elas podem ser configuradas, recurso a recurso. Ok? Portanto, não vamos ter um ficheiro de configuração como tínhamos ali no Apache, mas vamos ter elementos que configuram a cache aplicados a cada um dos recursos, ou a cada um dos controllers, ou a cada uma das ações, ou a cada um dos ficheiros Razor que nós tínhamos no próprio ficheiro, no próprio projeto, peço desculpa. O exemplo que eu tenho aqui é precisamente a configuração de perfis de cache. Ou seja, são configurações que podem ser globais, que depois eu aplico onde quiser.
E isso é feito através daquele serviço do Configure Services, que é onde nós injetamos, onde nós configuramos os elementos que queremos injetar nos controllers, tipicamente. Onde nós, de certa forma, configuramos o serviço para usar alguma configuração específica. Já fizemos isso com os Data Context. Este é outro exemplo que nós podemos usar de serviço para ser configurados. O Cache Profile é definido conforme está nesse exemplo à esquerda. Aquela parte que está negrito é a parte da configuração. Naquele exemplo em particular, de um perfil chamado Default 30, sem nada de especial, está a ser configurado um perfil que permita que os conteúdos sejam guardados durante 30 segundos em cache. Ok? Isto é uma configuração bastante básica, não tem mais nenhum parâmetro, mas pode ter. Se tiver, é dentro desta definição dos chavetas. No entanto, este tipo de declaração permite que nós depois possamos usar este perfil aqui declarado da forma como está do exemplo à direita. O exemplo à direita é aquele método chamado CacheDateTime, é um exemplo clássico de método que permite ver se um conteúdo está ou não guardado em cache. Como é que nós testamos normalmente isso? Fazemos um método que resulte num conteúdo que faça depender de uma data qualquer, de um instante qualquer. E quando ele está guardado em cache, o resultado de pedidos sucessivos não mudam o timestamp. Como não mudam o timestamp, nós assumimos que está aí buscá-lo à cache. Quando o prazo expira, fazemos um novo pedido e ele já dá uma informação alterada. Isto é o exemplo académico mais clássico quando se trata de analisar conteúdos em cache. Depender o conteúdo de um timestamp. Pronto, mas neste caso em particular, este método, ou melhor, esta ação que está aqui, tem uma configuração de cache. E a configuração de cache é dada por este response cache que está aqui em cima. O response cache permite que eu, dentro daqueles parâmetros, consiga dizer o que é que eu vou usar, que parâmetros é que eu vou usar na minha cache. Nesse caso em particular, eu estou a indicar apenas um profile de cache, um perfil de cache. Porquê? Porque tinha declarado que é o default 30, e o que eu estou a dizer ali é precisamente vou usar o default 30. Ou seja, qualquer resposta a este pedido é possível de guardar no cliente ou num proxy durante 30 segundos. Quando nós estamos a parametrizar este tipo de perfil, ou aquela linha de response cache, nós podemos usar estas propriedades que estão aqui. Estas propriedades permitem definir, logo na primeira, a duração, é quanto tempo aquele conteúdo pode ser guardado em cache, okay? É um valor em segundos. O location é aquele que me diz onde é que a cache pode ser guardada, ou seja, quem é que pode fazer cache daquele conteúdo, e aqui estamos a mexer naquele cache control, naquele header cache control que nós vimos ao bocado. Porquê? Porque é aqui que eu digo que não posso fazer cache, ou melhor, não posso fazer em lado nenhum, ou posso fazer apenas no cliente, ou então em qualquer lugar. O dizer que é no cliente é dizer que é um private, é um cache control private. Se eu disser que é em qualquer lugar, é um public. Okay? É através deste parâmetro aqui. É lógico que eu aqui no C# não vou usar o private e o public. Vou usar o response client ou any. Existem valores próprios, mas que representam exatamente a mesma coisa. O noStore, isto é uma propriedade do tipo booleano que complementa o location quando o location é none. Quando eu quero impedir um conteúdo de ser guardado em cache, tipicamente uso o location e digo que é none, nenhum local, e uso o noStore como valor a true para dizer para reforçar que não é para guardar aquele conteúdo em cache. Depois, há duas variáveis aqui, dois parâmetros, que podem ser muito importantes para os conteúdos em cache, que é o vary by header ou by query keys. Isso significa o quê? Significa que eu posso fazer um conteúdo ser guardado em cache, mas, por exemplo,
fazer depender esse conteúdo em cache de um header específico. Isso quer dizer que quando eu receber um pedido, aquele pedido, se tiver um header específico, que eu indico aqui, diferente, o conteúdo em cache já não é válido e pode ser gerado outro. Ok? E isso faz com que o cache control, a estrutura de gestão de conteúdos em cache, tenha que permitir guardar os conteúdos dependendo também destas variáveis que são aqui colocadas, ou os headers ou as keys. Ok? Um exemplo disso por exemplo, aqui, eu posso fazer variar o pedido, ou a resposta de pedido, mediante, por exemplo, uma query string. Se eu tiver um pedido com uma query string e essa query string tiver influência sobre a resposta, o normal é que você pense, bem, aquilo é uma resposta dinâmica, não vou guardar em cache. Eu posso guardar em cache. Mas se houver um pedido para o mesmo recurso, com a mesma query string, mas com um valor diferente, aí eu já posso pôr esta dependência e assumir que aquilo é um novo pedido, portanto, o que estava guardado em caixa já não serve, vou gerar outro pedido. E isso também é passível de se colocar nas configurações do servidor. Temos aqui alguns exemplos. Este exemplo que está aqui é a utilização de um response cache em que a variação é pelo header e o header é o user agent para uma duração de 30 segundos. Este código que está aqui em C# influencia a mensagem HTTP colocando estes headers que estão aqui em baixo. O cache control como sendo public, porque não há aqui nada que me diga em contrário. O max age é 30, lá está aos 30 segundos, e há um header array que é o user agent que diz que aquele conteúdo depende do user agent. Apesar de ser permitida a caixa, ele depende do user agent. Porquê é que isto tem que ir no header? Tem que ir no header porque, vocês pensem, se eu tiver agentes intermediários entre cliente e servidor que também façam cache, eles também têm que analisar estes conteúdos. Porquê? Como eu disse há um bocado, os proxies podem responder à cache. Porquê é que os proxies fazem cache? Para poder responder em vez do servidor. E se eles puderem responder em vez do servidor, então eles também têm que interpretar isto. Ou seja, vamos supor que eu faça um pedido para o recurso que está aqui indicado, seja ele qual for, com o meu Edge. Eu sou utilizador assíduo do Edge e uso o meu Edge para fazer este pedido. E este dá uma resposta que me permite guardar em caixa durante 30 segundos. Se eu nos próximos 30 segundos fizer um pedido ao mesmo recurso, com o mesmo browser, ele vai me dar sempre o mesmo conteúdo. E quem me está a dar, tanto pode ser o servidor web, como pode ser o proxy. Se eu, de repente, trocar aquele pedido, eu ou outra pessoa, fizer um pedido para o mesmo recurso, mas usando outro browser, ele aí automaticamente gera um novo pedido, mesmo que esteja naquele período, naquele intervalo de 30 segundos que estava previsto. Está bem? Outro exemplo daquilo que estava a falar é a questão do location, em que isto permite definir os valores do cache control para no store, no cache e como já tinha falado, o pragma também para no cache. A localização é feita desta forma. Se vocês viram o exemplo que está aí em baixo no topo inferior esquerdo, o response cache tem aí uma propriedade que é o location igual a response cache location.none. Estes valores que nós podemos usar aqui normalmente são tipos enumerados. Há sempre uma classe, uma declaração de enumerado que tem os valores possíveis de usar. Portanto, isso é uma coisa que vocês também não têm que saber de cor, que na hora de programar é só começar a escrever alguma coisa, ele ajuda-vos precisamente a atingir isto. Mas não é importante vocês saberem estas coisas de cor, é importante vocês perceberem o conceito que está por trás da caixa e como é que nós podemos configurá-la na nossa aplicação. Isto é a mesma explicação da questão do location, aquilo que eu já tinha dito. Por exemplo, podemos ver aqui no terceiro parágrafo que o location.any
refere um valor do cache control como sendo public, quer dizer que qualquer agente pode guardar aquele conteúdo, e o client, o location client, que é o último parágrafo, diz precisamente que o cache control é atribuído como sendo private. Temos aqui também outro exemplo da utilização das configurações de localização e duração, que para uma duração de 10 e para uma localização de any, portanto, estamos a definir um cache control de public com max age de 10. Portanto, é bastante fácil de interpretar esta configuração. Alguma dúvida para já? Não? Em casa também não? Response. Sim. Alguém quem falou? Isto é lá do cliente, não é? Cliente, então é só opera nas response, não é? Sim. Não, era só para confirmar, é que não estava a perceber só essa parte. Só. Ok. Isto vai ser chamado pela parte do cliente, não vai. Isto onde é que vai estar? Vai estar no servidor ou no cliente? Estás a falar de qual parte? A parte da configuração? Isto aqui é configurado entre o servidor, esta parte. Sim, da aplicação, é no código da aplicação. Exatamente. A configuração da cache é sempre do lado da aplicação do servidor. Mas atenção, há um particular, é importante até para o pessoal que está aqui a conversar uns com os outros. O cache control, com o valor no cache, pode ser usado pelo cliente. O cliente pode enviar, num pedido, um cache control com o valor no cache. Isso serve para quê? Serve para ele garantir que aquilo que vai receber como resposta não está guardado em cache. É uma forma dele fazer um pedido direto aos agentes para que não lhe deem um conteúdo em cache. Está bem? De qualquer forma, tudo o que tem a ver com configuração, estamos a falar praticamente sempre do lado do servidor. Ok. Tá? Obrigado. Espera aí, só um bocadinho disso. Porquê? Não percebi o raciocínio. Deixa-me pintar outra vez o quadro porque não. Exatamente. Fazer o pedido da foto ser feito dessa forma. Isso não era tão fácil de personalizar. Isto porquê? Porque o pedido da foto é feito de forma automática, porque a foto vem como um conteúdo integrado na página HTML. Da forma como o browser gera sempre aquele pedido, é sempre da mesma maneira. É sempre com um get normal. Tinha que haver uma espécie de programação que fizesse esse header, colocasse esse header nos pedidos. Se a atualização das fotos, se o pedido da foto fosse feito, por exemplo, com código, com um JavaScript qualquer, aí era bastante fácil de fazer. Okay? Mas era isso, mas podia ser, exatamente. Era uma forma de garantir que aquilo era sempre novo. Mas também, depois disso, levava a um problema. Não tirávamos proveito da caixa, nessa situação. Não é? E eu, para configurar isto dessa forma, repara que isso tinha que ser uma funcionalidade a nível da aplicação. Não era a nível do browser. Era a nível da aplicação. E para isso, mais valia que o servidor tivesse do lado dele uma indicação que aquele conteúdo da foto nunca era guardado em caixa. Mais valia isso, percebes? Portanto, era uma questão
que era mais fácil resolver dessa forma, do que estar ali a obrigar o browser a fazer pedidos concretos. O browser, vocês sabem, eu não sei se a tecla é F5, se é o Ctrl F5, eu já não me recordo qual é, que eu já uso pouco esses shortcuts do browser, e ele força o pedido, mesmo que tenha encaixe. Okay? Ele aí faz de forma a renovar sempre o conteúdo que tem alojado. Ora bem, não havendo mais questões, vamos avançar no outro elemento que tem a ver com o processamento dos pedidos e gerar, melhor, o processamento das respostas e a geração de novos pedidos, e tem a ver com o authorization. O authorization é aquele header que permite, quando um cliente faz um pedido para o servidor, e o servidor, depois de fazer o map addressing, depois de identificar o recurso associado àquele pedido, verifica se há algum tipo de restrição particular para aquele recurso. E se houver, e assumindo que nada foi feito antes para permitir ter acesso, a resposta pode vir com um código 401, como está ali identificado, not authorized, não está autorizado a aceder àquele conteúdo, e um header chamado www.authenticate, com a identificação de um método de autenticação, neste caso está ali referido como sendo o BASIC, é um processo de identificação BASIC, e com o Realm, que é um contexto de segurança para aquele recurso. Isto o que é que faz? Havendo uma resposta com este header, e eu já tinha dito isto na semana passada, o que ele faz, o browser, tipicamente, em comportamento padrão, abre uma prompt ao utilizador para o utilizador meter um username e uma password. Essa prompt é tipo uma janela simples, básica, porque é do próprio browser, portanto não é de nenhum código da aplicação, é o browser que o faz. Identifica o Realm lá e pede para ele introduzir um username e uma password. Se o utilizador humano não introduzir um username e uma password, imagina que ele faz cancel nesse processo de autenticação, o browser mostra-lhe logo o pedido negado. Porquê? Porque sabe que ele tinha sido negado à partida. Se, entretanto, o utilizador meter o username e password, o próprio browser gera automaticamente um novo pedido, igual ao anterior, mas colocando o header authorization com uma linha de informação que corresponde ao modo de autenticação, neste caso outra vez o BASIC, que é o mesmo, e o username e a password codificados num sistema qualquer de cifragem. Para quê? Para não se ver o valor do header que tem exatamente o username e o password. Este diálogo é mantido apenas no primeiro pedido, porque enquanto a sessão do browser estiver ativa, as credenciais que foram introduzidas pelo utilizador humano para aceder àquele recurso vão estar sempre alojadas. E o servidor e o cliente sabe que quando fizer pedidos para aquele recurso tem que enviar as credenciais. Portanto, isto só acontece a primeira vez que tentamos aceder àquilo. Se entretanto fecharmos o browser e tornarmos a tentar aceder, ele vai ter que pedir outra vez, portanto, vai ter que negociar outra vez esta comunicação. Temos aqui a especificação mais completa daquilo que é o header, portanto, é aquilo que já falei. O tipo de Authentication Schemes estão aqui referenciados. Há vários, uns mais conhecidos do que outros. Por exemplo, vocês podem perfeitamente conhecer este OAuth que está aqui, que é o protocolo de autenticação que hoje em dia é usado em maior parte das aplicações web. Portanto, embora não tenha a ver, não é o mesmo processo que se faz nas aplicações web, mas em termos depois internos para o servidor comunica com qualquer um destes dispositivos. Okay? Isso é sempre uma logística interna da aplicação e do servidor em particular. Não tem a ver com a aplicação que está a correr do lado do cliente. Essa funciona sempre da mesma maneira. Passando ao elemento seguinte, vamos falar agora das web cookies, que é outro elemento bastante importante daquilo que é a configuração das aplicações. Isto porquê? Isto já foi falado há umas aulas atrás também,
tem a ver com, este é o mecanismo mais comum e mais fácil até de interiorizar, que permite ultrapassar a questão do stateless do protocolo HTTP. Aquela limitação ou característica, vamos pensar assim, aquela característica que impede que haja contexto entre dois pedidos consecutivos do mesmo cliente, por parte do mesmo cliente, isso é ultrapassado através das web cookies, porque as web cookies servem precisamente para transferir informação entre ambos que permite recuperar contexto. Isto tem a ver com um conceito muito simples, que nos browsers, nos servidores web mais recentes, a cada pedido que se faça ao servidor, o servidor cria uma sessão de trabalho, ok? Nessa sessão de trabalho, o servidor pode guardar estado, pode criar variáveis, pode criar definições que dizem respeito só àquele pedido em particular. E esse estado, essa sessão, pode ser guardada pelo servidor, ou na memória, ou na base de dados, ou noutro mecanismo que ele tenha de armazenamento da sessão. Só que guarda aquilo temporariamente, não guarda de eterno. E serve para quê? Para que, se ele tornar a receber um pedido que diga respeito àquele utilizador, àquele cliente em particular, e ele consiga recuperar aquilo que tinha tratado antes. Ou seja, de certa forma consegue recuperar o estado do pedido anterior. E então como é que ele sabe que é o mesmo cliente? Como é que ele sabe que o pedido que vem a seguir diz respeito à sessão anterior? É precisamente baseado no valor de uma cookie. Quando eu quero guardar, quando a minha aplicação web quer que o cliente mantenha a sessão, ele devolve uma cookie. E essa cookie tipicamente tem a identificação da sessão. Não quer dizer que seja sempre assim, mas neste caso particular, quando ele quer recuperar aquela sessão, ele devolve aquele ID na web cookie. Quando o cliente tornar a fazer um pedido, envia-lhe o pedido com a cookie, com a informação da cookie, e o servidor, ao receber essa cookie, sabe, espera aí, esta sessão eu tenho-a guardada, vou recuperá-la, recupera o estado todo da sessão e a partir daí consegue fazer como se estivesse ainda no período anterior, com o mesmo estado. O exemplo que eu tenho aqui no slide é o exemplo da autenticação, é um exemplo clássico que já tenho usado nestas aulas para mostrar como é que é feita a autenticação num site, ou seja, uma aplicação que necessita de autenticação. Não estamos a pensar no sistema anterior, atenção, estamos a falar de uma aplicação, a própria aplicação implementa um sistema de gestão de identidade que permite identificar uma pessoa perante uma aplicação. E isso é feito desta forma. Portanto, quando o cliente contacta o servidor para aceder à aplicação, tipicamente o que ele pode fazer é devolve um código que o obriga a autenticar. E ele é redirecionado para um segundo serviço, que pode ser a página de login. Aqui está noutro servidor, mas pode ser o mesmo servidor. Atenção, isto é um serviço. Ok? Este segundo serviço, onde o utilizador já colocou o username e a password, vai validar, confirmou, é aquela pessoa, e ele devolve uma resposta positiva com uma web cookie. E esse web cookie é o quê? É a sessão, é a identificação da sessão dentro do servidor que foi criada quando aquele utilizador se autenticou. Ok? Quando esta web cookie chega ao cliente, o próprio cliente, nesse caso em particular, é redirecionado outra vez para aquele recurso que ele tinha pedido inicialmente, mas já vai com a web cookie lá dentro. E ao chegar a web cookie ao servidor, ao recurso que ele tinha inicialmente pedido, o servidor vai olhar para aquilo e dizer, olha, este utilizador já está autenticado, esta é a sessão que eu vou utilizar, recupera e fornece-lhe aquilo que ele tinha pedido. Ok? Isto é o processo natural. E isto é para perceber o quê? Independentemente da forma como a web cookie é criada, se é por autenticação, seja por uma simples configuração da aplicação, quando essa web cookie chega ao cliente, o cliente guarda. Ok?
Não guarda sempre, mas guarda. E cada vez que tiver um novo pedido para esse mesmo servidor, ele vai enviar o cookie. Seja precisa ou não, mas vai enviar a cookie. Quando nós estamos a falar de cookies, há duas definições, há três, mas há duas definições que é importante ter. As cookies de sessão e as cookies persistentes. São importantes. E porquê? Porque as cookies de sessão são aquelas que são voláteis, são aquelas que, quando nós fechamos o browser, elas desaparecem. Só duram enquanto o browser estiver ativo. E elas são assim porque são armazenadas na memória do sistema. E não têm validade. Como não têm validade, a sua validade é ao fim da sessão do browser. Quando o browser acabou, lá se vai avariar. Temos, por outro lado, as cookies persistentes. Estas cookies persistentes são cookies que vêm com uma validade. E aí o browser guarda-as no sistema de fecheiros. Até quando? Até expirar. Expirando, acabou, deitas fora. Não é como a questão da caixa. Não, aqui, neste caso das cookies, quando elas expiram, não servem para mais nada. É para deitar fora. Okay? Por isso é que uma das formas, ou melhor, uma das formas não, a forma programática que existe para uma aplicação web, para um servidor, por assim dizer, apagar cookies do lado do cliente é enviar-lhe a mesma cookie que ele tem definida, mas com um prazo de validade que já passou. Ou seja, ele manda a mesma informação, não precisa ser o valor. Nós já vamos ver exatamente o que é a estrutura da cookie, mas a cookie tem um conjunto de dados e tem um nome. O nome é o que identifica a cookie, depois os dados é o que tiver lá dentro, o que eu quiser lá pôr. E esse nome é que ele pode enviar outra vez, independentemente dos dados que estiver lá dentro. Se enviar o mesmo nome com uma data que já expirou, o browser olha para aquilo, olha, isto é para deitar fora, e deita. Mesmo que seja uma que ele já tenha anteriormente armazenada. E, aliás, ele substitui e depois vê que expirou, deita fora. É assim que o processo natural de produzir, de remover uma cookie. Não, isto tem a ver com isto. O first and third party cookies. Quando nós pensamos nestes elementos no first e third party cookies, estamos a pensar em cookies que são produzidas pela própria aplicação que nós estamos a usar para navegar. Okay? Portanto, o código da nossa aplicação gera cookies e são consideradas as first party cookies. E depois temos aquelas cookies que são geradas dentro da aplicação, mas são geradas por código de outras aplicações. Que é o caso, por exemplo, dos elementos de publicidade. E isso é isso que acontece quando nós temos que autorizar o armazenamento das cookies, por causa das regras de segurança, principalmente as europeias. Eu não sei se os americanos estão com o mesmo nível de segurança. Por omissão, os browsers estão todos configurados para o third party cookies não ser usado automaticamente. Nós podemos modificar isso. Mas isto acontece muito quando esses elementos, esses excertos de código que não pertencem diretamente à nossa aplicação, mas que são apresentados na nossa aplicação, eles atuam e tentam guardar informação em cookies. Ou tentam gerar cookies a partir da nossa atividade. E isso tem que ser autorizado. Portanto, são as chamadas third party cookies. Estas cookies, tipicamente, estão muito associadas àquilo que são as cookies maliciosas, são aquelas cookies de tracking. Servem essencialmente para registar a atividade da pessoa que está a utilizar o browser para retirar informação em proveito de alguém. Tipicamente, isto usa-se muito na parte comercial. Os anúncios, a nossa procura de produtos, a nossa aquisição de produtos, fica tudo registado, é entregue a alguém, a uma empresa responsável pela publicidade, que depois usa isso para nos bombardear com informação contextualizada com aquilo que nós fazemos. Ok? Isso até é giro, é interessante, até às vezes até chateia, mas é interessante porquê? Porque nós muitas das vezes nem estamos já a procurar aquilo que queríamos, porque esquecemos ou nunca mais nos lembramos e de repente estamos a levar outra vez com a informação daquilo que andamos à procura. Ok? Ou relacionado com aquilo que nós andamos a navegar. Como por exemplo, imaginem que vocês usam muito sites de desporto,
não é, de sites ligados a notícias esportivas, e a publicidade que vocês recebem numa aplicação qualquer só tem a ver com isso, por exemplo, com as apostas esportivas. Estão a ver? E isso acaba por ser interessante a nível comercial, mas acaba por ser, de alguma forma, perigoso, porque expõe muito a pessoa que está a navegar. Okay? Internamente, uma cookie não é mais do que um valor de um header. Um ou mais headers. Okay? Portanto, a cookie, que nós habituamos a ver isso como sendo um ficheiro do lado do cliente, atenção, elas só são ficheiro, só se tornam ficheiros quando são permanentes, portanto, se não for, ficam na memória, mas tipicamente é um header chamado cookie, que tem um conjunto de identificadores de valores. E todos esses identificadores de valores têm um significado próprio. E tipicamente o que é que eu posso pôr, o que é que eu posso ter dentro de um cookie? Primeiro, o name, ok? E um value associado. Isto, ele não pode ter um, ele pode ter vários. O exemplo que eu tenho ali em cima até tem, logo ali tem 2. Mas tem sempre um nome e um valor associado. E depois tem uma data para expirar, já vimos que é opcional, se a cookie for de sessão não tem data para expirar. A path onde ele é aplicado, o caminho dentro da aplicação onde aquele recurso é aplicado, e isso serve para, por exemplo, eu poder restringir a minha cookie a só uma parte da aplicação, e não a aplicação toda. O domínio onde é aplicado, isto, o domínio é uma informação bastante importante, porque eu não devo poder produzir cookies para ser usadas em aplicações que não são minhas. Ok? Isso acontece se eu tiver a usar aquelas third-party cookies, nos quais eu tenho que ter autorização para isso, para produzir essas cookies. Mas tipicamente eu não posso chegar aqui e produzir uma cookie à mão a dizer que eu quero que esta cookie seja usada na Google e cada vez que aceder ao Google ele usa a cookie. Isto não funciona assim. Okay? Portanto, o domínio é importante e define exatamente onde é que eu posso usar as minhas cookies. Mas, por exemplo, há um conceito de super cookies em que o domínio é identificado não através de um endereço completo de um servidor, mas a partir de um domínio. Por exemplo, eu podia definir uma cookie que fosse só para o domínio PT. Ou seja, todos os endereços que acabassem em .pt, através daquele valor ali, todos os domínios que acabassem em .pt, ele usava a cookie nos pedidos. É claro que isso não se faz assim com 2 tretas, mas o conceito existe e pode ser aplicado. Depois, a questão de se a cookie precisa ou não de conexão segura, isto é importante para as cookies, para as nossas cookies de sessão, aquelas que nós usamos para validar as nossas identidades nas aplicações, aquelas que nos identificam como pessoas como utilizadores dentro da aplicação, são as chamadas cookies de sessão. Elas normalmente só são usadas com HTTPS. Porquê? Porque se alguém nos rouba uma cookie de sessão, pode-se fazer pode usar a aplicação como sendo nós, como estando autenticado por nós e fazer o que quiser lá dentro, não é? Dentro das nossas permissões. Porque as cookies podem ser roubadas, não sei se têm essa noção. As cookies é uma linha de informação, ainda por cima vai num header. Se ela não for numa ligação segura, aquilo é visível, não é? Aquilo é texto. Posso pegar aquela informação e simular uma cookie, é fácil. Por fim, se pode ser acedido por outros meios que não sejam só HTTP. Isto também é uma forma de considerar um nível de segurança nas cookies, porque impede que uma cookie que esteja alojada seja acedida por outros elementos, como por exemplo JavaScript. Porque o JavaScript pode querer executar ou aceder às cookies? Por exemplo, roubando cookies. Vocês têm muitas aplicações de publicidade nas vossas páginas que vocês acedem que têm código, eles correm scripts. Vocês não sabem, corre scripts e vocês, aquilo é natural, vocês não sabem. Ele pode ter algum script injetado que sirva para roubar as vossas cookies. Ok? E se as cookies que são
perigosas a ser roubadas tiver esta segurança, é mais um nível de proteção que se mete em cima dos conteúdos. Tem aqui um exemplo de acesso a um servidor através de cookies. O primeiro exemplo é o get do index HTML para aquele host e o servidor responde com um conteúdo, seja ele qual for, onde coloca, atenção aqui, 2 vezes o set cookie, com valores, não interessa os valores que são. O primeiro até só tem um name e o value, o segundo tem outro name e outro value, tem um expires, ok? Isso é alojado pelo cliente, define a cookie para aquele serviço e quando fizer um novo pedido, portanto isto não é automático, portanto fica alojado, mas não é automático, mas quando fizer um novo pedido para o mesmo serviço, ele já lhe mete o header cookie. E esse header cookie leva lá os valores todos que foram entregues na primeira resposta. Ok? E ele vai fazer sempre isto enquanto aqueles cookies forem válidos. E atenção que nós aqui temos 2 informações com etiquetas diferentes de validade. Neste caso o name 2 tem uma data de expiração, o name não tem qualquer data de expiração. Quer dizer que eles podem expirar em alturas diferentes. A cookie está sempre lá, a informação está sempre lá, mas eles podem expirar em alturas diferentes. Portanto, isto aqui depreende logo que há aqui 2 headers importantes para lidar com as cookies. O set cookie e o cookie. Quem é que usa o set cookie? Sempre o servidor. E o cookie? É sempre o cliente. Ok? Não há mais troca nenhuma. O set é para definir a cookie, é o servidor que faz. O header cookie é a utilização dessa cookie, é o cliente que faz. Não podem trocar essa relação de significados dos 2 headers. Temos aqui alguns exemplos rápidos, eu vou só passar assim muito por alto. São tudo cookies de sessão. Tipicamente os cookies de sessão apenas têm um valor específico que normalmente representa o Session ID e essa Session ID é uma string, é uma hash qualquer que representa, que serve para depois o servidor associar aquilo à sessão que está a ser usada para atender o pedido. Portanto, isto é o que nós normalmente vemos. A informação aqui não é legível, em termos de informação nenhuma, mas percebe-se sempre que é um Session ID. E nestes exemplos em particular, para além do path, da validade que pode haver aqui, todos eles são, por acaso não, eu ia dizer todos eles são seguros, por acaso não, porque aqui do meio não é. Mas são usados apenas para HTTP. Não tem mais nenhum tipo de utilização. Isto é o que nós podemos ver em termos de set cookie. Estas cookies de sessão, como são muito importantes para recuperar a sessão do servidor que aquele utilizador está a usar, para que ele possa continuar a entregar conteúdos contextualizados com aquela identificação. E já agora, uma pergunta periférica, mas ligada a isto. Quando é que o CID expira a sessão? Vocês devem fazer como quase toda a gente. Abre o CID, faz login, depois deixa ali o browser e depois passado pouco, 15, 20 minutos talvez, não sei se é tanto, aparece-vos um aviso a dizer que aquilo vai expirar. Não é quando expira, é vai expirar. É a dizer que o tempo de ação vai terminar. E isso é feito por quê? Porque todas as sessões têm uma validade, porque o servidor não pode acumular as sessões de toda a gente na memória, seja ela qual for. Depois não tem recursos para fazer gestão disso. Aquilo dura X tempo. X tempo de inatividade faz com que a sessão expire. Se nesse intervalo de tempo houver sempre pedidos de alguma forma, essa sessão fica sempre ativa. Sempre. Portanto, mas é preciso, a cada pedido, recuperá-la. E para recuperar, usa-se então o tal Session ID que permite fazer isso. Mas atenção que, por uma questão de segurança de utilização de cookies, há simplesmente clientes que estão configurados para não poder usar cookies de alguma forma. Ponto. Por segurança. Como é que nós podemos implementar uma aplicação que não permita usar seguranças, mas que essa aplicação tenha que ter de alguma forma gestão de identidade, ou seja, tenha que
poder identificar uma pessoa perante a aplicação para poder dar recursos adequados. Os mecanismos são chamados os cookieless techniques, que são baseados ou na query string ou numa parte do URL. Portanto, e o segredo é, não há cookies, mas há uma query string que tem exatamente o mesmo valor que vai na cookie, só que vai exposta na query string, ou dentro do URL encaixotado ali. Quando é assim, o próprio servidor tem que ter esta configuração, obviamente. O servidor é que se configura para poder usar isto em vez das cookies. Depois o cliente navega naturalmente. Mas isto é importante quando nós queremos garantir que uma aplicação web, seja ela qual for, não tem cookies de nenhuma espécie. Mas isso, lá está, sendo ele um mecanismo essencial para recuperar o estado entre pedidos, não é a forma única que existe. Porque aqui já vimos que a única coisa que precisamos fazer é conseguir referir a mesma sessão. Dúvidas? Dúvidas? Não há dúvidas em casa? Professor, quando nós estamos a fazer a parte do cache, não é? Sim. Não percebi bem, mas ele não é só para um user só, pode ser para múltiplos. Claro, a caixa é uma configuração da aplicação. A caixa depende também do código que nós escrevemos, mas a caixa é uma configuração geral para todos os clientes que acedem à aplicação. Tipicamente, embora ela, como isto é programação, não é? É tudo em base de programação, estamos a falar agora da caixa, dos exemplos de caixa que nós vimos para o ASP.NET Core MVC. Como é tudo à base de código, e esse código pode ser adaptado para qualquer tipo de... para utilizadores específicos, ou diferenciar de utilizador para utilizador. Portanto, isso tudo isso é dinâmico, mas quando estamos a falar globalmente da caixa, ela é para todos os utilizadores. Ok. Sim. Era só isso, obrigado, professor. Isto é um bocado como as cookies. As cookies também é igual. Nós quando configuramos cookies, elas são iguais na estrutura para todos os utilizadores. Ou seja, uma aplicação que entrega uma cookie a um cliente é suposto que vai entregar a cookie para todos os clientes da mesma forma. Agora, os valores que vão dentro da cookie é que possam ser diferentes de utilizador para utilizador. Não é? Se eu entrego uma cookie de sessão a um utilizador, obviamente os outros utilizadores também têm direito à cookie de sessão, porque também não conseguiam entrar. Mas o valor que vai lá dentro, a identificação da sessão é que é diferente. Está bem? Estamos a falar de comportamentos gerais da aplicação. Ok. Ok? Isso. Obrigado. Ora bem, enquanto estamos aqui a fazer esta pausa, o pessoal a acordar, que precisa esticar os braços, exterminar e tal. Aqui adormeceram 4, em casa não sei, aqui foram 4, conteiros. Vamos falar um bocadinho do teste, portanto, teste teórico, está bem? Portanto, esta foi a última aula antes do teste teórico, portanto, a última aula de matéria para a primeira frequência. Era expectável que 2 a 8 tivéssemos o teste, ou de ontem a 8, pronto, já foi definido que não vai ser, será 2 a 15. A hora do teste ainda não tenho precisão, porque pode ser na hora da aula, okay? Ou é na hora da aula ou é a seguir. Tem a ver com a ocupação daquela sala ali ao lado da G03. Eu acho que ela estava vazia, apesar que há um bocado houve ali uma atividade surreal, não é? E eu tenho que confirmar isso. Aquilo podia ser uma frequência também. Se for durante a aula, isso implica uma coisa, que é a aula 2 a 8 é uma aula de dúvidas. Ok? Só sobre dúvidas, que é um bocado chato pôr uma aula de dúvidas teóricas quando a seguir vocês vão ter uma frequência prática.
mas é a única forma que eu consigo fazer. A frequência prática vai ser para a semana também, professor? O quê? A frequência prática? Mas a prática é 2 a 8. Professor, e qual é a razão da alteração da data? E olha, não ouvi bem, tens de falar mais alto. Qual é a razão da alteração da data do teste teórico? Álgebra. Álgebra e recolher obrigatório. Professor, nós temos Pode ser um alterada para problema. outra data? Eu não tenho salas, eu também podia fazer à noite, mas eu não tenho salas para fazer os 2 testes. Não, professor, é só dizer que os pares assim vão ficar muito sobrecarregados. Os pares. Porquê? Porque a redes era suposto ser numa data, numa semana e era suposto ser online. Só que depois, como o reitor fez aquele decreto que tinha que ser tudo presencial, passou para turnos de semanas diferentes. Exato, E A questão é a seguinte, é que mantendo a data do dia 19, os ímpares saem desfavorados, se essa palavra existir, porque eles têm 3 frequências numa semana, depois na próxima não tem nada e depois na próxima voltam a ter. Mas nós mudando a frequência de engenharia web teórica, vai passar que os pares passam a ter numa semana uma frequência e na semana a seguir 3 frequências. Ou Fora seja, a entregas situação é mais ou menos similar, não é? Agora, a diferença é que, se formos aos pormenores, depois os ímpares mantendo, ainda têm uma separação de uma semana das 3 frequências para uma. Enquanto que, mudando, os pares têm uma frequência e logo a seguir as 3 frequências. Exato, professor. De certa forma, está agora a prejudicar os pares. Eu acho que não há forma justa de resolver isso, porque vai haver sempre alguém prejudicado. A única forma justa era serem todos os testes sempre no mesmo dia, sem haver turnos. Exatamente, mas também a forma justa não é para sobrecarregar uns, depois acabar por sobrecarregar os outros, não é? Sim, mas Isso atenção há mudanças. mas a alteração lá está. A alteração foi boa para nós, ímpares, mas a alteração foi mais por causa também da álgebra e da cena do confinamento. Não foi tanto por nós. Exato, mas já que pensar que nós temos o teste de engenharia web, depois temos uma entrega de trabalho de laboratório, temos entrega de trabalho de inteligência artificial, temos apresentação de CI, temos que fazer o PowerPoint, e temos ainda os 3 testes, enquanto que vocês, a vossa injustiça, temos aquela semana no meio para se dedicarem só à frequência de engenharia, não, de redes práticas. Redes. Ou seja, a vossa injustiça, sendo injustiça, consegue ser melhor que a nossa injustiça. Mas lá está, vai haver sempre 2 lados. Isso há sempre prejudicado. Por exemplo, sendo assim, vocês têm uma semana a mais de estudo esta semana. Contando, sim, a próxima semana, vá. Porque nós temos de estudar para redes que vocês não têm. E eu, e provavelmente a maior parte das pessoas que está aqui, no ano passado redes foi um desastre. Porque foi feito o trabalho, toda a gente ignorou matéria. Ou seja, o nosso foco vai estar em redes também por essa situação. Vamos prejudicar outras cadeiras, como vai ser a engenharia web. Vai haver sempre injustiças, não há nenhuma forma correta de fazer. Exato. Exatamente, mas vai para haver eliminar a problema. injustiça para uns, não se cria a injustiça para os outros, não é? Para isso mantém-se. A única diferença aqui é que vocês têm uma semana de intervalo, enquanto que nós temos uma frequência e 3 frequências. Fora os trabalhos, vocês têm as 3 frequências, têm os trabalhos e têm essa semana e depois têm então a redes prática. Com esta alteração vão-nos estar a prejudicar e muito. E vocês, supostamente, as datas já estando marcadas há bastante tempo, já estavam a contar os testes. Mais alguém quer intervir? Ainda por cima, o teste de redes prático dos ímpares, para a semana que ficou, a turma 1 vai ter o teste num feriado, o que é um problema, digo eu. Sim, mas isso não tem a ver. Obrigado de um.
Bem, isto é assim. Decididamente o teste não vai ser feito em turnos de paridade, ok? O teste prático vai ser feito em turnos porque não cabem todos na sala. Os nossos testes são todos presenciais. Sim. Nós de Engenharia Web Ou sabemos. seja, eu para ter os 2 turnos presenciais, nós gastamos uma janela de 4 horas à vontade, para os 2 turnos. Portanto, eu preciso da sexta à tarde, ok? Sábado não é opção. Sábado não é opção por causa da álgebra. Porque há vários alunos, infelizmente, que continuam a ter álgebra para fazer. Não são tantos como análise, mas não queria estar a criar essa... Eu não me preocupar com isso, atenção. Não tem nada a ver com álgebra. Terceiro ano não tem nada a ver com álgebra. Mas é uma realidade que temos. Acho que devemos ter em atenção. Portanto, isso queima-nos logo ali a sexta-tarde. E depois, a questão de... A sexta-tarde e o sábado. Professor, mas A e o que é que questão acontece? da teórica, ela pode, eu ia dizer podia, mas vou dizer pode, ser na mesma na quinta-feira, conforme estava previsto. Mas só pode ser à noite. E à noite, honestamente, nem sei se é bom para fazer testes. Há restrições até às 11 da noite também. Há restrições de circulação às 11 da noite durante a semana. O teste não é longo, o teste é um teste de 1 hora. Se começássemos Sim, o teste às mas 8h30, dava perfeitamente para fazer o teste até... Eu achei que era mais fácil adiar o teste uma semana. professor, nós também estivemos a falar por chat e tudo. Para mim, para a solução mais viável, que era para não estar a mudar isto tudo, seria até porque o teste uma das turmas, o teste prático de redes vai calhar, para a turma 1 vai calhar no feriado, era falar com o professor de redes e adiar o teste prático dos pares e assim já fica mais equilibrado para os dois lados, que ficam com um número equivalente de frequências dos dois lados. Mas tínhamos que falar com o professor de redes. Mas é assim, parece estranho como é que vocês, tendo um teste que calha um feriado, nesta altura ainda não sabem se vão adiar ou não. Pois, o problema é que foi a teórica supostamente era para ser feita online e depois a prática era para ser feito tudo no mesmo dia, só que depois alternando, só que depois acabou por ficar as duas em turnos e o professor nem se deu conta. É Atenção que estranho, um eu bocadinho não sei o estranho. que é que vocês consideram a avaliação online, mas Nós fizemos uma sondagem no Moodle, só que 1 ou 2 dias depois da sondagem ser feita e ter decidido ser online o teste, saiu o decreto, ou lá, aquilo que foi do diretor de escola, dizer que tem de ser avaliação presencial. Então isso basicamente não serviu de nada. Mas eu tenho a ideia que isso está assim desde a época de setembro. Sim, professor. O professor é que quis saber a nossa opinião acerca disso. Ok, está bem. Professor, a questão aqui é que, como estão as datas, agora sem alteração, os ímpares saem prejudicados em relação aos pares. Mas se houver alteração, os pares saem prejudicados em relação aos ímpares. A única diferença é que, na injustiça dos ímpares, eles têm uma semana para estudar para uma frequência. E os pares, basicamente, têm tudo seguido. E outra coisa, os ímpares pediram para trocar? Ou o professor só está a trocar por causa das pessoas que têm álgebra? Eu não sei quem são os pais nem quem são os ímpares, até porque, honestamente, as minhas aulas têm estado tão vazias que eu... Quando o professor disse que ia mudar, eu concordei e disse que queria Causa também de que mudasse, porque eu sou ímpar e porque também dá-me jeito. Por causa da álgebra, professor? Pois, mas lá está. Eu acho que o professor, nesta situação, deveria dar prioridade aos alunos do terceiro ano, que estão, não é? Mas eu estou preocupado que os de álgebra são os do terceiro ano, são os alunos do terceiro ano que têm álgebra de fazer, não são os do primeiro. Sim, professor, mas de Ok, certa forma está a pensar nisso. prejudicar os outros. Sendo que, não é? Eu não sei, eu não acho justo fazer isto desta forma. Nem para uns, nem para outros. Mas lá está. Dentro da injustiça de uns e de outros. Não podes olhar à injustiça do tempo. Olha mais tipo para a sobrecarga que os pares vão ter se a mudança acontecer. É mais a sobrecarga de teres
3 testes mais trabalhos para entregar. Exatamente. Podem só Agora- repetir quantos testes é que têm esta Agora, próxima por semana? exemplo, o que eu estava a dizer era, Posso por só exemplo, fazer uma pergunta? E se em vez de ser daqui por 15 dias, for daqui por 3 semanas? Aí acho que já dá para toda a gente. o teórico, talvez, No dia 4 Não sei que dia calha. Eu só não sei Dia dizer. 4 calha no de dia dezembro. 4 de dezembro. Calha na semana do feriado, não é? Sim, Uhum. no E se dia for 4 nesse de dia? dezembro. Daria, a Eu menos fui- que os ímpares se queixam que têm frequência prática em bilhetes nessa semana. Mas sendo assim também, não, isso acho que não há Era problema. fantástico, não é? A menos que Isso eles já é queixem. pedir muito. Pode ser na boa. Eu acho que isso já não há problema, já é menos um teste que temos para a semana. Ter 2 testes numa semana é compreensível, agora 3 acho que já é uma subcarga imensa. A sobrecarga já desaparece para ambos os lados. Exato. Malta, Acho que nesse Já fica acho que mais está melhor. Porque Possível ter era- 3 testes numa era- semana é Assim já Interessante. fica ligado para os 2 turnos. desafio e desafiante. Daí que eu vou recolher a opinião. Três semanas ou 3 semanas. 3 semanas? 2 ou 3 semanas? 3 semanas? 3 semanas. Portugal jogou bem. Portugal jogou bem. 3 semanas. 3 semanas. E para o ano? Bem dá. Não dá nada. 3 semanas? O 3 semanas tem um defeito. Vocês vão ficar mais distantes da matéria. E eu vou ter que dar matéria nova no meio. Não posso estar a engonhar até... E tem outros não. Mas Dia não 2 precisa ou de 8 tem que dar matéria. Não posso tirar uma aula de dúvidas, não faz sentido. Mas ter aula de dúvidas antes de. Mas vocês vão estar a ter uma aula de matéria. Se agora já é difícil para vocês estar aqui a ouvir-me, vocês 2 a 8 vão estar completamente off. Vão estar preocupados é com o teste prático que vai ser a seguir. Olhem uma coisa, tipo, ao ocorrer... Parece um bocadinho. Ah, sim, sim. Diz. Não, o que eu estava a dizer era, por exemplo, se a frequência de engenharia web ficasse para daqui a 2 semanas, a teórica como estava previsto, se nessa semana os pares, se a frequência prática de engenharia de redes, a frequência prática de redes, se sair dessa semana, eu acho que já fica mais equilibrado. Tipo, ao ocorrer a mudança... Se sei como assim, não percebi. Por exemplo, se a engenharia web ficar para daqui a 2 semanas Sim, na Dia sexta, 4. como já era previsto, Sim. os pares ficam com redes prática, redes teórica, engenharia web, apresentação de SI Sim. e assim. Se a frequência prática de redes desaparecer dessa semana, eu, por mim, acho que já fica mais flexível. Ok.